Olá, sejamos todos muito bem-vindos a mais um trabalho, uma palestra na Associação Espírita Caridade de forma virtual. Possamos todos nós nos sentirmos envolvidos nessa atmosfera de paz que a doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, nos traz. Possamos todos nós, de mente e corações abertos, mergulharmos juntos na temática a ser abordada. Para falar sobre este tema, floresça onde Deus te plantar, vamos buscar subsídios com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim não poderá realizar obra alguma. Quando nós falamos em florescer aonde Deus nos plantar, é dar o nosso melhor e produzir sempre coisas boas onde quer que estejamos. Na família, na escola, no trabalho, na casa espírita e que se aplica também às outras congregações religiosas ou filosóficas de consequências morais. É enxergarmos dentro das dificuldades mesmo, a importância de fazermos o bem. A importância de fazermos o bem de coração, sem esperar nenhum tipo de recompensa, porque aí estamos dando de nós mesmos. E isso não requer nenhum tipo de posse material, nenhum tipo de conhecimento ou instrução intelectual, mas aquele conhecimento que vem do coração, do bem, das palavras de amor que nós aprendemos de geração em geração, com as boas obras vistas, porque o exemplo vai falar sempre muito mais do que as nossas palavras, que às vezes não são nem tão envolvidas de todo o amor com que elas foram proferidas de primeiro. E assim são as palavras do Cristo. Nós não somos os melhores intermediários, os melhores repassadores dessas mensagens cristãs, mas nosso desejo é de que todos possam delas se beneficiarem de alguma forma. Na família, um dos nossos maiores desafios nesse ato de florescer, naquele jardim em que Deus nos plantou, é a convivência, em que nós vamos encontrar, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Constelação Familiar, que a convivência é uma arte e, como tal, requer sentimento, disciplina, observação e prática. É assim na família. A arte da convivência está para todos nós. Saibamos exercê-la. Como? Eu posso não me dar muito bem com aquele irmão ou aqueles irmãos que se encontram no meu agrupamento familiar, posso não compreendê-los muito bem, mas é meu dever me aproximar destes, principalmente daqueles com quem eu tenho mais dificuldade, no intuito de melhorar esse relacionamento. Essa é a nossa proposta, enquanto espíritas sabedores, conhecedores da lei da reencarnação e do reajustamento natural que todos nós temos, em família, fora da família, mas estamos falando nos lares. Muitos vão dizer assim, nossa, mas aquele lar espírita, aquele casal espírita tem aquele filho ou aquela filha tão difícil, nossa, o que aconteceu? Graças a Deus, chegou em um lar em que ambos os pais são espíritas ou têm um esclarecimento sobre a continuidade da vida e essa lei que é a reencarnação e que através dela se promovem os reajustamentos tão necessários. Se não, vejamos, aquele que tirou a vida de alguém, é um exemplo apenas, e se arrependeu, não recebe de pronto o perdão da família ou mesmo do espírito que desencarnou por causa deste assassinato. Vai ficar quantos séculos, milênios, ressentido, se remoendo por conta deste crime cometido, mesmo tendo se arrependido? Só vai encontrar paz quando perceber que foi perdoado,
quando sentir isso de fato. E quando esse perdão não se dá no plano espiritual, porque muitas vezes aqueles que, vítima e algoz, se reencontram na pátria espiritual e continuam em uma perseguição ininterrupta, que só vai ser interrompida quando os dois ou um deles retornar à vida física. E não raro nós encontramos as obsessões, as influenciações espirituais perniciosas, negativas, de, neste exemplo, um espírito desencarnado sobre um encarnado, que este sofre a perturbação exercida pelo espírito que desencarnou e que por um motivo ou outro não o perdoa. Estamos dando esse exemplo extremo do assassinato, mas nós bem sabemos que há muitas mágoas cultivadas, muitos ressentimentos estabelecidos em relacionamentos que não deram muito certo, de qualquer natureza que sejam esses relacionamentos. Porque se gerou muita expectativa em relação ao outro e o outro não correspondeu àquelas expectativas e por vezes até feriu os sentimentos daquela pessoa e a pessoa se sente como uma vítima e aquele é o maior bandido da história. E vai guardando esse sentimento, sabe-se lá por quanto tempo, fazendo mal a si mesmo, ao próximo, somente se o outro der guarida à recepção das energias negativas. E normalmente nós, que erramos muito, damos. É por isso que se estabelecem essas relações difíceis. E a forma que, no meu entendimento, mais amorosa que a divindade encontrou de promover este perdão entre inimigos é através do lar. Quantos de nós recebe nos próprios braços aquele bebê lindo, fofinho, que chamamos de anjo por vezes e foi o nosso inimigo do passado. Assim se promovem os reajustamentos. Como nós costumamos dizer, principalmente aqui na Associação Espírita Caridade, há muitos anos, que o nível máximo de perfeição que nós conseguimos atingir nesse plano é o amor aos nossos inimigos. E este entendemos nós que seja o melhor caminho para isto, para esse amor. Não o amor de eu, neste presente momento, fulano me fez mal e eu não gosto dele, agora vamos, me perdoou, eu perdoei, seremos amigos. Não é assim, porque nós sabemos que não é assim que funciona. De fato, neste caso, funciona eu acredito que a pessoa me perdoou, mas ela lá e eu cá. Normalmente é assim que funciona, né? Mas quando é um filho ou um pai, né? Aquele meu inimigo acaba sendo o meu tutor, a pessoa que me cuidou. Eu vou nutrindo laços de afeição por aquela pessoa. E vice-versa. É neste constante e crescente aprendizado em família que nós vamos promovendo esse reajustamento. Então, a convivência é sim uma arte, mesmo quando não há inimigos dentro de um lar. São cabeças diferentes, sentenças diferentes, ideias diferentes. Cada um de nós tem uma vontade, cada um de nós tem um jeito de fazer e muitos de nós acham que o seu jeito é o único correto. E daí surgem, por vezes, desavenças, desentendimentos no lar. E é neste maneira de falar, neste jogo de equilíbrio entre o meu desejo e o do meu irmão, do meu pai, da minha esposa, dos meus filhos, que estão sob o mesmo teto que eu, é que vai nascer dali a grandeza do aspecto de florescer onde Deus nos plantou, a família, que é o amor. O amor que não cansamos de esclarecer e apontar como um dos melhores roteiros, aquele que é trazido pelo Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Lázaro, quando vai falar sobre o amor, diz que não se refere ao amor no sentido vulgar, comum do termo, mas ao sol interior que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, ou seja, aquilo que está acima de sentimentos humanos, acima das sensações materiais. E quando nós paramos para pensar nisso,
por quem nós nutrimos esse sentimento que vai além da vida material, além das sensações materiais. Obviamente, normalmente, por aqueles que estão no nosso lar. Seja um filho, um sobrinho, um tio, um pai, uma mãe, um avô, ou até alguém que nem tem laços biológicos conosco, mas que convive conosco no mesmo lar, como, por exemplo, um dos funcionários da casa que estreita laços afetivos com as pessoas daquele lar e que passam a se amarem como seres do mesmo, membros da mesma família, e que são, de fato, da família universal. Todos nós somos irmãos em humanidade, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. As famílias passam por dificuldades, sejam elas de ordem material, sejam elas de ordem espiritual, de saúde, de entendimento, de relacionamento, mas entender que o outro não está ali para me servir é um primeiro passo. Nós encontramos dificuldades e ressaltamos esse aspecto da convivência como arte, que é o relacionamento, que envolve emoções e sentimentos, como o principal. Porque nós não nos sentimos completos quando no nosso lar tem alguém com quem nós não estamos nos dando bem. Entre pessoas que se amam, que se gostam, que se dão bem, quando há algum desentendimento, não fica aquele clima de animosidade, de descontentamento, de desagrado? É óbvio que fica. Imaginemos quando os sentimentos reais e normais entre os seres daquele lar não são favoráveis, não são de amor, de bem-querer. É óbvio que o ambiente pesa muito mais. Quando nós nos propomos a ver o outro como alguém que, como nós, também erra, também sofre, também tem suas dificuldades, também tem seu lado bom, nós conseguimos levar esses relacionamentos com mais leveza, com mais serenidade, entendendo que nós não somos os donos da verdade, que o nosso jeito não é o único jeito correto de fazer as coisas, e aos poucos ir aprendendo a amar. Em família nós temos uma coisa quase que instintiva, que é trazida à tona como um ditado muito popular, um dito popular, que traz a seguinte informação: mexe comigo, mas não mexe com os meus. Exemplo, irmãos, podem se pegar no pau em casa, brigar, se xingar, não quero que chegue no meu quarto, não quero que mexa nisso, não quero, mas na rua se defendem com unhas e dentes. Falou, pode ter brigado com o irmão naquele dia. Saiu, tem alguém que fala com o irmão de um jeito mais grosso, grosseiro, mais ríspido, já vira bicho, né? Quem que falou com o meu irmão? E já começa aquela enfrentada, aquele enfrentamento, muitas vezes nem tão pacífico. Isso é muito natural. Deus nos deu também, como parte do instinto de conservação, esse sentimento de proteção, a prole, que parte dos pais para os filhos, mas também se estende aos membros do mesmo lar, como irmãos, por exemplo. Todos se protegem, como podem e como enxergam que seja necessário. E isso é, de certa forma, um avanço moral ao longo da história nas famílias, que foram mudando ao longo dos tempos, e não importa o formato de família que nós tenhamos hoje, a configuração familiar, todos procuram cuidar-se, amar-se. Esse é o principal ponto, da convivência ao amor. É o que nos faz querer estar em casa. Quantos de nós já não passou por uma situação assim, e isso não é o mais comum, mas eventualmente acontece. De estar, por exemplo, no trabalho ou em outro local e pensar assim, tenho que ir para casa agora, por causa de alguma situação que não está bem resolvida e que vai ter que ser resolvida, vai ter que ser enfrentada com amor, com respeito, com compreensão. E quando passar por essa situação de será e agora tenho que ir, vamos de cabeça erguida e coração aberto para o acolhimento e não para a discussão, porque vai virar uma bola de neve e nós não vamos conseguir seguir adiante e bem com tudo isso.
Em relação à escola, por exemplo, que muitos enxergam, e vamos colocar nesse contexto, crianças até nem não vamos considerar dessa forma, porque é uma relação diferente sobre o aprendizado, sobre a convivência, o início de socialização. Mas com os adolescentes e os jovens já há uma interação muito maior de forma afetiva e de responsabilidade em relação às tarefas assumidas. De forma afetiva, em relação às amizades feitas, cultivadas no ambiente escolar. Claro que não estamos falando do momento atual de pandemia e de isolamento social, enfim, mas estamos falando de um contexto geral, em que são estabelecidos esses laços de afeição através da amizade com as pessoas da convivência no ambiente escolar. E da mesma forma com os professores. E entre os professores, a direção da escola, enfim, há, como colegas de trabalho, uma relação saudável por vezes e em outras vezes nem tão saudável assim. A questão é pensar, será que esses relacionamentos mantidos fora daquele ambiente seriam iguais? E como eu consigo, vamos nos colocar no lugar do professor, se somos os alunos. Como é que eu consigo ver aquela pessoa, senão como meu professor? Porque, por vezes, o aluno só tem queixas. Porque está muito difícil essa prova. Porque esse trabalho é muito extenso. Porque eu tenho que escrever não sei quantas coisas, é complicado demais. É aquela posição da vítima, que, de fato, não somos. Estamos falando na condição do aluno. O aluno está ali para aprender com aquele ou aqueles professores. O mínimo que se espera e que é dever deste aluno é realizar as tarefas solicitadas pelo professor e ter respeito por ele. É o mínimo, mas o desejo é que se valem, se coloque no lugar daquele professor. Mas ainda o aluno, o adolescente, o jovem não atingiu esse nível de maturidade que faça com que ele se perceba no lugar do outro. É uma maioria? Talvez. Vemos uma mudança muito grande nos nossos adolescentes, na nossa juventude, em relação à empatia. Temos visto cada vez mais jovens que pensam no outro com uma maturidade que não víamos há décadas atrás, por exemplo. E isso também é crescimento. Em relação aos professores, também o mesmo é aplicável. Eu me coloco no lugar daquele aluno quando eu penso nas suas dificuldades. Mas é uma turma de 30, 40 alunos, como é que eu vou pensar em cada um? Então, não vou dar aula. Não é isso que estamos falando, é pensar nas dificuldades do grupo. E quando há um ou outro que apresenta uma determinada dificuldade, não necessariamente voltada ao ambiente escolar, ao aprendizado. Por vezes é algo que o aluno só vai compartilhar ali se receber o acesso. Se tiver o acesso, sentir que pode estar seguro para falar a respeito. Tem coisas que não se comentam em casa, assim como tem coisas que as crianças, os jovens não gostam de conversar com os pais, conversam com um amigo ou com um adulto mais próximo. Da mesma forma, o aluno na escola, por vezes, se sente à vontade. Vamos pegar o exemplo dos pequeninhos. Quem já foi aluno pode já ter criança pequena, pode se identificar nessa situação, e quem é professor já deve ter presenciado muitas vezes isso. Uma criancinha pequena, no automático, acabar chamando o professor, a professora de pai, de mãe, sem querer, porque ele é um reflexo daquela figura de autoridade e amor que a criança tinha de casa. E isso acontece com muita naturalidade. Mas nós, enquanto professores e enquanto alunos, estamos conseguindo florescer nesse ambiente em que Deus nos colocou? Estamos dando o nosso melhor, produzindo bons frutos e fazendo o bem nesses locais? Trabalhemos esse questionamento enquanto partícipes desses ambientes, que agora virtuais, né? Mas que em outros momentos eram presenciais e certamente voltarão a ser no futuro,
E cabe esta reflexão também, porque aqui não somos donos da verdade, não estamos querendo bater o martelo sobre uma verdade absoluta, mas apontar caminhos que melhorem a qualidade dos relacionamentos para um futuro melhor. E estamos falando também de futuro espiritual, que é o nosso assunto enquanto espíritas, é sempre dizer que a vida não acaba no túmulo, é proclamar a verdadeira vida, a vida espiritual, para que o nosso apego à materialidade seja cada vez menor. No ambiente de trabalho acontece o mesmo. É claro que atualmente as configurações dos ambientes de trabalho, em muitos, mudou um pouquinho essa configuração, mas a convivência existe. Eu produzir o melhor, se eu sou funcionário da empresa, eu estou produzindo o melhor para eu atingir minhas metas e ganhar mais, para eu ser melhor que o meu colega, para eu chamar a atenção dos superiores, ou estou produzindo apenas para fazer o meu salário e estou fazendo a empresa cresce nas minhas costas. É esse o meu pensamento? Se é este, repensemos, porque o trabalho enobrece o homem. No Livro dos Espíritos, na parte em que fala sobre as leis morais, nós vamos encontrar a lei de trabalho. E é nesta lei de trabalho que vamos encontrar um dos melhores, no nosso entendimento, exemplos que explicam a educação como um todo, que é na resposta à pergunta 685A do Livro dos Espíritos, em que o comentário de Kardec vai falar sobre a educação, e ele fala não sobre a educação moral, fala sobre a educação moral, mas não a dos livros, aquela que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E nós vamos levar para o ambiente de trabalho esse conjunto de hábitos adquiridos. E se nós formos adquirindo maus hábitos naquele ambiente de trabalho, porque um colega realiza sua tarefa se queixando, ou só por fazer, ou só para cumprir o seu horário e depois receber o seu salário no final da semana, na quinzena, no final do mês, eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou sendo aquele Maria vai com as outras que não pensa, que não reflete a respeito do que está sendo feito. Eu estou em um ambiente de trabalho para ser útil para o meu próprio crescimento, para o meu desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento das minhas habilidades manuais, se for o caso do trabalho, para o desenvolvimento das minhas habilidades sociais na convivência com os colegas e aprendendo a também, mais uma vez, reforçamos, me colocar no lugar do outro. Eu, me colocando no lugar do outro, consigo realizar com mais tranquilidade e com mais eficiência e eficácia a minha tarefa ou as minhas atribuições naquele local. Eu preciso pensar que a minha produtividade vai depender de mim mesmo e para que ela seja cada vez melhor, eu preciso me dedicar mais. E é para mim, eu vou aprender mais. Ao longo das encarnações, nós vamos acumulando bagagem espiritual e bagagem intelectual, aprendizados. Muitos de nós não atuam em determinada profissão, mas quando fala sobre aquilo nos chama atenção e mesmo sem nunca ter feito nada voltado àquela área de atuação, nós entendemos muito a respeito daquilo. Certamente, nós já praticamos isso em outras existências, se nessa não tivemos contato nenhum. De onde vem aquela facilidade que nós temos? Ou quando estamos em uma profissão e notavelmente temos muito mais facilidade do que colegas nossos que foram intelectualmente muito melhor capacitados do que nós para realizar aquelas tarefas, mas nós temos muito mais facilidade de aplicação, de prática, de conhecimento e de percepção sobre aquele assunto. Certamente nós já treinamos esta profissão em outra existência e vamos acumulando essa bagagem intelectual. Tudo o que nós aprendermos de tarefas, de atividades profissionais
nessa existência, vamos acumulando na nossa bagagem espiritual e levando para as próximas existências para aplicar profissionalmente ou para auxiliar outras pessoas. E nós não estamos falando aqui de apenas profissões em que nós recebemos remuneração. Muitos são profissionais formados, capacitados, habilitados para atuar em determinada área e aquela não é a sua área de rendimento. Utiliza aquelas suas habilidades para auxiliar gratuitamente outras pessoas. Quantos profissionais não fazem isso? E outros não têm nenhum tipo de capacitação, de estudo, de prática intelectual naquela área, mas entendem e ajudam. Nós não estamos falando só de trabalho remunerado. Trabalho voluntário também vai nos ajudar a crescer. Nós sabemos de inúmeros casos de pessoas que tinham um determinado problema de saúde. Vamos pegar este exemplo. Determinado problema de saúde física ou emocional e que, ao iniciar um trabalho em prol do próximo, sem remuneração, de coração e de boa vontade, acabaram tendo uma diminuição dos seus problemas ou mesmo alguns obtiveram a cura. Porque servindo o próximo, nós não temos tempo para chorar as nossas dores. Não temos tempo para ficar pensando no nosso vitimismo, no quanto somos infelizes por determinada situação. E não estamos aqui colocando isso como algo inferior, ter determinados problemas, mas sim o trabalho no bem como algo superior. Não necessariamente num centro espírita. Pode ser numa equipe de parceiros voluntários, de pessoas que levam lanches aos desabrigados, enfim, ser útil em algo que não seja a sua própria vida, o seu próprio umbigo, ser útil ao próximo, faz um bem danado. E quem ainda não fez isso, nossa sugestão é que faça, porque vai fazer sim muito bem. Não pensar no, vou ter contato com o sofrimento, vou ficar mais triste. Isso não vai acontecer. Tenhamos certeza disso. E nesses ambientes, tanto os profissionais remunerados como no trabalho não remunerado, nós podemos sim florescer onde Deus nos colocou. Fazer o nosso melhor de coração, de boa vontade, de bom ânimo. E o mesmo vai se aplicar também ao espiritismo. A doutrina espírita, aos trabalhadores espíritas, também aos frequentadores, mas mais precisamente a quem exerce um trabalho voluntário, é associado a determinada instituição espírita. E saibamos, toda e qualquer instituição espírita tem a intenção de fazer e promover o bem através da divulgação da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, do estudo das obras básicas e complementares, no sentido de esclarecer, do auxílio espiritual aos necessitados, que por vezes somos nós mesmos frequentadores e até mesmo trabalhadores de uma determinada instituição, mas toda instituição que faz o bem sem olhar a quem, faz o bem por boa vontade e porque aquele é o seu lema, passa também por dificuldades. Porque uma instituição espírita, por exemplo, é formada por pessoas. E como dissemos lá no início, no mesmo exemplo da família, cada um é de um jeito, cada cabeça uma sentença. E num lar espírita não é diferente. Nós podemos seguir a mesma doutrina. A nossa base é o Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É a nossa base. E as obras complementares da doutrina espírita que tanto nos auxiliam e ampliam o nosso conhecimento em algumas áreas do conhecimento. É a base. Mas a nossa convivência e o entender que aquilo que eu desejo nem sempre é o melhor para todos é ponto fundamental. Independente de eu ser um frequentador de uma casa espírita, um estudante de ESD, um trabalhador de qualquer dos setores de um lar espírita ou uma liderança dentro daquele lar,
o meu papel é sempre de levar o Evangelho do Cristo, através dos postulados espíritas, com o máximo de pureza doutrinária e, sobretudo, amor. Entendendo que o melhor vai ser feito, vou fazer florescer naquele lar onde Deus me colocou, se eu pensar que cada ato meu deve ser levado em consideração. Vai ser bom para mim e para aqueles mais próximos? Vai ser bom para a maioria. Tem que ser bom para a maioria. Mesmo que, por vezes, eu me prejudique naquela determinada decisão. Fiz toda uma organização, vai ficar perfeito o trabalho. Mas eu não posso nessa data. Ou eu não consigo realizar esse trabalho. Tenho A, B, C funções para resolver. Mas vai ser bom para a maioria? Sejamos sinceros conosco. A espiritualidade atua através das pessoas também, que nos inspiram ideias. Quando nós tivermos uma ideia que é voltada a um bem coletivo, soprada por um dos irmãos da casa espírita, e depois, conversando com outra, é soprada por outro, e aí falando com o outro comenta a mesma coisa, tenhamos certeza de que aquela ideia precisa ser analisada. Porque provavelmente é para um bem coletivo, para um crescimento em conjunto. Se nós não estamos satisfeitos com determinada coisa que está acontecendo naquele lar, pensemos se não é o nosso orgulho ferido, se não é as facilidades que nós não estamos tendo e que de alguma forma esperávamos ter. Porque se formos parar para pensar em Jesus, qual era a facilidade que ele deu aos seus apóstolos, materialmente falando? Pedro lá, sem dinheiro, passando por dificuldade, a sogra doente, tentando juntar dinheiro para comprar um carneiro para sacrificar, porque era a ideia da época, né, que haveria a necessidade de fazer um sacrifício para conseguir a cura da sogra dele, por exemplo. Preocupadíssimo, sem pouquíssimo alimento em casa. E Jesus ainda diz: larga a tua pescaria e me segue. Se nós formos parar para pensar materialmente apenas, é insano. E o que Pedro faz? Um pouco contrariado, pensativo, ainda cheio de conflitos íntimos, segue. Porque o que ele viu Jesus fazer é para despertar no íntimo do seu coração algo de bom. Jesus curou a sua sogra, que era para ele como uma mãe. Vendo a pessoa, aquele seu ente querido, no seu lar, sofrendo todos os dias, e do nada uma melhora significativa, é para ajoelhar e, maneira de falar, né? E agradecer a Deus todos os dias e fazer o possível para servir ao Pai, divulgando os ensinamentos cristãos, divulgando a verdadeira vida, contando para todo mundo o quanto é bom e o quanto faz bem. Claro, não é ser fanático, sair gritando aos quatro cantos, tentando convencer todo mundo de que aquilo que eu sigo é o melhor. É o melhor para mim. Pode ser que não seja o melhor para o outro. Convites? Podemos fazer. Se houver um resquício de dúvida, não quero, não sei, não estou muito afim, ou até mesmo uma negativa, não vamos insistir. A doutrina espírita não tem a pretensão de convencer ninguém. Somos nós que a buscamos e que dela nos beneficiamos, que acabamos nos convencendo desde que estudemos cada um dos seus postulados, dos seus princípios básicos, do seu conteúdo profundo espiritual e que nos explica as questões de ordem material que nós vivenciamos, é que vamos acabar nos convencendo. Desta forma, nós mesmos vamos chegar a este entendimento. Estou usando o exemplo de Pedro, que foi o primeiro, se não me engano, foi o primeiro que ele chamou, que Jesus chamou para a sua trajetória de divulgação do bem, de curas, de transmissão de amor. E ele mal sabia o que estava fazendo naquele grupo, mas ainda assim era o que tinha mais amor para, até aquele primeiro momento, para conseguir transmitir a mensagem a todos os cantos. E todos os outros foram movidos pelo amor, movidos por aquele sentimento de afeição por Jesus, por ver a sua simplicidade, a sua bondade, sentir na sua presença todo o bem que emanava.
e se sentiram confiantes, porque antes mesmo de alguns terem visto as curas que Jesus fazia e toda a sua bondade, sentiram na sua presença o amor, a paz e a renovação diante de tempos ainda não, já intoleráveis. A época em que Jesus iniciou seu apostolado, a maioria das pessoas já estavam cansadas do sofrimento, da dor, da doença, da tirania, no caso dos romanos, mas não colocando pessoas abaixo ou acima de outras, mas o grupo, porque Jesus abraça um romano, porque entende que no seu coração há sentimento de pureza e boa vontade. Nós vamos conseguir enxergar a bondade daqueles nossos irmãos de caminhada, mesmo quando eles erram, porque estamos todos juntos por um mesmo propósito, de fazer o bem. Não existe instituição espírita perfeita, porque estamos falando de planeta Terra, de provas e expiações. Será que nós estamos florescendo no jardim da instituição espírita em que Deus nos colocou? Não estamos de forma alguma repreendendo, de maneira alguma, quem por um motivo ou outro se chateia dentro de uma instituição e sai. No meu entendimento, e aí falo base Valda, é como um relacionamento afetivo. Se não existe mais, depois de tantas tentativas, não existe mais amor de fato, eu não tenho mais aquela pessoa como minha prioridade, não digo prioridade de ser exclusividade, de a única pessoa da minha vida, não é isso, mas eu não elejo mais no meu coração aquele ser para estar sempre ao meu lado, é porque tem alguma coisa que não está dando certo. Se eu não sinto mais vontade de continuar com aquela pessoa, se o nosso relacionamento está mais ruim do que bom, se nós não conseguimos mais cultivar memórias de alegrias e no dia a dia também, talvez eu tenha que pensar se as brigas estão sendo mais constantes do que os momentos de ternura. Talvez eu tenha que pensar. E não estamos afirmando isso. É um talvez, vai do sentimento de cada um. E no meu entendimento, fazer parte de um lar espírita é como fazer parte de um relacionamento afetivo. Se eu não estou mais conseguindo, minhas ideias não concordam mais com as diretrizes daquela instituição, não é a instituição que está errada, ou eu talvez que esteja errado, mas nós não casamos mais, nós não conseguimos mais estar juntos. Então, talvez aí seja o momento de procurar um outro lugar, de talvez experimentar na intimidade da solidão uma reflexão mais profunda sobre aquela relação. Está sendo positiva para mim, para a instituição e para o próximo? Se estiver, vamos tentar. Sempre vale a pena. Se não estiver, qual é o mal em eu fazer parte de outra instituição? Qual é o mal? Se eu estiver com meu coração leve, sem mágoas do que aconteceu ou deixou de acontecer. Caso contrário, se estiver com peso, com ressentimento, eu preciso repensar. Muitas vezes, não raras vezes, os espíritos inferiores se aproveitam dos nossos momentos de fraqueza moral, dos nossos sentimentos contrários a uma pessoa ou às regras de uma instituição, para nos influenciarem negativamente, nos conduzirem a estados de perturbação que nos afastem cada vez mais do trabalho no bem. E o trabalho no bem, para a maioria de nós, está presente apenas numa instituição espírita. Estamos falando de instituição espírita porque estamos falando de espiritismo, mas o mesmo se aplica às outras congregações filosóficas de consequências morais ou mesmo religiosas. Se nós estamos conseguindo enxergar com clareza que tem alguma coisa de errada, vamos conversar. Tudo se resolve no diálogo. Tudo, absolutamente tudo. No diálogo fraterno, sobretudo, principalmente.
Vamos abrir o nosso coração, sem medo de julgamento. Se nós estivermos na posição da liderança ou daqueles que conduzem determinado trabalho, é claro que também, sem julgamento, mas com a firmeza que defenda e previna de ataques as diretrizes daquele lar, sim, positivo, mas sem atacar o próximo, sem questionar por que disso, por que daquilo, mas acolher. É isso que todo aquele que passa por dificuldades deseja, é um acolhimento. Se mesmo com as dificuldades eu conseguir passar por cima delas e entender que a minha função é promover o bem, onde quer que eu esteja, eu vou estar florescendo nesse jardim onde Deus me plantou. E essa é a nossa proposta. Não estamos dizendo que a única alternativa para quem quer fazer o bem é tirar água da pedra, é fazer o seu melhor. Mas nós entendemos que se nós já estamos num caminho que nos conduz ao bem e estamos estacionados, mesmo que seja no bem, nós estamos parando de florescer. Nós estamos aquela sementinha presa debaixo da terra com uma pedra em cima. Ela está ali viva, mas não está fazendo mal a ninguém, mas não está cumprindo com a sua função na natureza, de emergir, de florescer, de buscar o sol. Nós estamos buscando o sol do amor e a luz do conhecimento no lar espírita em que estamos. Não importa se o meu irmão é muito exigente, se o outro é muito desligado, desleixado, se um é mais disciplinado, o outro é totalmente indisciplinado. Eu tenho que enxergar se o meu trabalho é importante naquele ambiente e se ele é útil. Se a minha ideia e o meu objetivo é fazer o bem e eu não estou agredindo ninguém, eu não estou ferindo consciências, não estou ferindo sentimentos, então eu devo continuar, independente de qual seja a atitude dos outros. O que é a atitude do espírita sincero, desejoso de fazer o bem quando adentra um ambiente que está um pouco carregado, às vezes tem um clima de discórdia? Recolha-se, abaixe a cabeça ou erga a cabeça do jeito que se sentir mais à vontade e ore a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, porque o nosso papel enquanto espíritas é também, num lar espírita como numa família, nos amarmos uns aos outros, sair da convivência meramente para o amor. Se ainda não conseguirmos, que não seja por falta de esforços. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no advento do Espírito da Verdade, Espírito de Verdade, a comunicação dada por ele em Paris, 1860, nós vamos encontrar a famosa frase: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar primeiro. O amor em primeiro lugar. A instrução vem depois e muitas vezes por consequência. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, puramente. Que nós possamos enxergar o nosso melhor e o melhor nos outros, para realizar o nosso melhor independente das adversidades que se apresentem na família, no trabalho, no lar espírita ao qual estejamos vinculados ou em qualquer outro ambiente que tenhamos esquecido de citar, porque o amor deve prevalecer em qualquer época da humanidade e a instrução deve vir por acréscimo para corroborar com o que o sentimento de amor traz, que não pode ser contrário ao crescimento intelectual, desde que um não prejudique o outro. Nosso sincero agradecimento a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento e que todos nós possamos, imbuídos desse sentimento de amor, florescer no jardim onde Deus nos plantar. Muito obrigada e que continuemos na paz do Cristo.